Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre mais um assunto da história do Brasil. E nesse assunto falaremos sobre a Revolta da Chibata. Então pessoal, se você gosta de vídeos sobre a história do Brasil, deixaremos na descrição 2 vídeos para você. Então, imagina você servir ao seu país. Você veste o uniforme militar, você segue as ordens, vive dentro de uma estrutura rígida e ainda assim ser tratado com violência extrema. Foi exatamente isso que aconteceu com os marinheiros brasileiros no início do século XX. E foi isso que levou à explosão da Revolta da Chibata. Então pessoal, vamos só entender um pouquinho o contexto dessa revolta, tá? A revolta aconteceu em 1910, pouco mais aí de 20 anos após o fim da escravidão no Brasil. Mas na prática, muita coisa ainda não tinha mudado. A marinha brasileira era composta em grande parte por homens pobres. Muitos deles eram homens negros ou filhos de ex-escravizados. Enquanto isso, os oficiais pertenciam às elites. Essa diferença social criava esse ambiente de tensão constante, tá bom? E por que o nome é Revolta da Chibata? A chibata era uma punição física dentro da marinha. Então, mesmo após a abolição, essas práticas extremamente violentas continuavam existindo dentro da marinha. A principal delas, como mencionei, era a chibata. Os marinheiros podiam ser punidos com dezenas, às vezes centenas de chicotadas por faltas consideradas graves ou até pequenas infrações. Era uma forma de disciplina baseada no medo. E para muitos isso era visto como uma continuação direta da lógica da escravidão. Então, qual foi o estopim da revolta? O ponto aí de ruptura veio quando um marinheiro foi castigado com cerca de 250 chibatadas. Esse episódio causou aí uma revolta generalizada. Não era apenas sobre aquele castigo, mas era sobre tudo que ele representava. A humilhação, a violência, um sistema que tratava aqueles homens como descartáveis. Foi então que os marinheiros eles decidiram aí agir. Liderados por João Cândido, conhecido como o Almirante Negro, eles tomaram o controle de alguns dos principais navios de guerra do Brasil. Entre eles, embarcações modernas e fortemente armadas. Então, de repente, o governo brasileiro se viu diante de uma situação inesperada. Os próprios militares estavam apontando canhões para a capital. Os revoltosos enviaram uma mensagem clara. Se as punições com chibata não fossem abolidas, eles bombardeariam o Rio de Janeiro. Não era um blefe vazio, Eles tinham o controle real dos navios e o poder de fogo suficiente para causar essa destruição. Então era uma crise política e militar ao mesmo tempo. Então, diante dessa pressão, o governo precisou negociar. Então foi prometida anistia aos revoltosos, Então os revoltosos não seriam punidos, e o fim dos castigos físicos na marinha. Então com isso os marinheiros aceitaram esses termos e encerraram a revolta. Isso obviamente pareceu uma vitória. Entretanto, essa história não vai terminar bem, porque pouco tempo depois o governo brasileiro voltou atrás. Muitos dos envolvidos foram presos, expulsos da marinha ou sofreram represárias. Alguns deles acabaram mortos. João Cândido sobreviveu, mas teve aí a sua vida marcada por perseguições e dificuldades. Então pessoal, para a conclusão do vídeo, essa revolta ela não foi apenas um motim militar, mas foi um grito aí contra essa injustiça. E infelizmente isso foi logo nos primeiros anos da República Brasileira. E se você gosta de vídeos sobre o Brasil, vou deixar aqui na descrição a playlist com todos os vídeos que já foram feitos sobre a história do Brasil, tá bom? Espero que vocês gostem, peço que curta esse vídeo. Se você quiser acrescentar alguma informação, coloca nos comentários, tá bom? E se puder compartilhar e se inscrever aqui no canal, agradeço muito. E na descrição vou deixar também o link da Livraria Gustavo, tá bom? Se você gosta de livros da história do Brasil, como por exemplo, a História Concisa do Brasil, a Livraria Gustavo tem esse livro de pronta entrega, tá bom? Então vou deixar o link
aqui na descrição. Obrigado por sua atenção, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!